Isto não é misericórdia. E infelizmente prevalece hoje, na cultura assim como na igreja, uma falsa ideia de misericórdia, segundo a qual os pecados dos outros não devem ser corrigidos. O verdadeiro pecado seria ofender as pessoas com a verdade do Evangelho. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita. Chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai, e faze tu mesmo. Ao final desta parábola, Jesus nos diz que, se quisermos ser como o bom samaritano, devemos tratar as pessoas com misericórdia. Contudo, prevalece não apenas em nossa cultura, mas também na igreja uma falsa ideia de misericórdia. Ouvimos falar com frequência em misericórdia, quase com a mesma frequência com que ouvimos falar em amor. Não me entenda mal. Como católica, aceito plenamente o amor e a misericórdia. São palavras que deveriam definir qualquer um que se considere católico. O problema está na incapacidade de definir o verdadeiro significado dessas palavras e como elas deveriam ser implementadas em nossas vidas. Infelizmente, para muitas pessoas, misericórdia significa aceitar o comportamento pecaminoso do outro e considerar que o verdadeiro pecado é ofendê-lo com a verdade do Evangelho. As ações do bom samaritano foram misericordiosas justamente porque ele viu as feridas do outro e não lhes fez vista grossa. A verdadeira misericórdia não significa ignorar as necessidades do próximo, mas oferecer um remédio para sua doença. A exemplo do bom samaritano, a misericórdia, assim como o amor, é orientada para o bem verdadeiro do outro, particularmente para o bem de sua alma. Não tem nada a ver com aceitar o estilo de vida de outra pessoa, se ele estiver na contramão de sua salvação. A maioria de nós não vê problema em agir com misericórdia quando lidamos com necessidades físicas. Por exemplo, ninguém tem medo de alimentar os pobres ou de vestir os nus. As obras corporais de misericórdia são, em sua maioria, bem vistas na nossa cultura. São as obras espirituais de misericórdia, por exemplo, advertir os pecadores, que se consideram intolerantes ou mesmo odiosas. Nossa cultura vê a misericórdia como uma aceitação do pecado. Embora a verdadeira misericórdia liberte as pessoas da escravidão do pecado e da morte, a misericórdia está em enxergar a alma ferida e oferecer um remédio verdadeiro. É um fato triste, mas a distorção da misericórdia infiltrou-se na igreja, em vez de influenciar a cultura. É a cultura que tem influenciado a igreja. Se quisermos contornar a situação e ver as verdades de nossa fé influenciarem a cultura, então teremos de começar mostrando a verdadeira misericórdia, particularmente aos que não tiveram a sorte de ouvir falar dela. Há algum tempo, levei a uma palestra sobre pureza uma adolescente rebelde com quem tenho parentesco. Fiquei hesitante em convidá-la por causa de todas as razões normais, como o medo da rejeição e a preocupação com o que ela e outros membros da família poderiam pensar. Finalmente, tomei coragem para convidá-la e, para minha surpresa, ela foi. Jamais serei como ela me olhou depois da palestra e disse: como gostaria de ter aprendido isso antes. Por um lado, fiquei empolgada, porque se lhe abriram os olhos. As mentiras foram destruídas por palavras de misericórdia e de verdade. Ao mesmo tempo, porém, fiquei desolada por ela ter levado tanto tempo para ouvir aquilo. É triste o fato de muitos católicos serem como minha parente.
Também lhes venderam as mentiras de nossa cultura. Fico desconcertada com o fato não se dizer nada nas paróquias para ajudar a maioria dos leigos, que sucumbiram aos ideais do mundo e se encontram em estado de pecado mortal. Por exemplo, a maioria dos católicos hoje usa contraceptivos, vive na fornicação e muitos já abriram mão de questões como sodomia e aborto, considerando-as perfeitamente aceitáveis, sem falar que quase 75% deles não creem na presença real de Cristo na Eucaristia. O sacerdote ou bispo que ignora as almas feridas da maioria de seu rebanho pode ser comparado ao sacerdote da parábola do bom samaritano, que viu o homem sangrando e largado para morrer, mas ainda assim escolheu ignorá-lo. Pensemos em quantas almas poderiam ser convertidas se bispos, sacerdotes e leigos parassem de ficar com medo e tivessem a coragem de agir com metade da franqueza de nossos oponentes. Porém, não somos corajosos porque tememos a possibilidade de as pessoas não gostarem de nós. Temos medo de ofender e afastar da fé os católicos de nome. Quantas almas poderiam ser convertidas se deixássemos de ser medrosos? Recentemente, eu e meu marido tivemos de lutar contra todos esses temores quando fomos convidados para participar do casamento de um parente que estava tentando se casar com uma pessoa divorciada 2 vezes. Amamos muito as 2 pessoas, mas não poderíamos confirmar a participação na cerimônia sem saber se matrimônios ou tentativas de matrimônio ulteriores haviam sido declarados nulos. Minha maior preocupação não era tanto com o que outras pessoas pensariam de nós, mas com a possibilidade e seu recente interesse pelo catolicismo desaparecer por não participarmos da cerimônia. Antes do evento, meu marido e eu explicamos a eles nossa preocupação e o que a igreja ensina sobre um relacionamento como o deles. A conversa foi boa, mas ainda assim eu fiquei preocupado com a possibilidade de nos tornarmos a causa da perda de seu interesse pelo catolicismo. Pouco depois de nossa decisão de não ir à cerimônia, deparei com a história do jovem rico. Depois de refletir sobre a passagem, percebi que, embora houvesse a possibilidade de aquele casal perder o interesse pela igreja, perante Deus, ainda tínhamos o dever de ser honestos com eles quanto à doutrina da igreja e a razão pela qual não poderíamos participar da cerimônia. Vejamos cuidadosamente a resposta de Jesus depois de o jovem rico e lhe perguntar o que devemos fazer para nos salvar e como o jovem reagiu. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Reparemos no seguinte: antes de Jesus dizer a verdade ao homem, a passagem diz: Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe. Vemos que foi o amor que levou Jesus a dizer a esse jovem algo que esse não queria ouvir. O fato de que o jovem tinha a liberdade de ir embora não impediu Jesus de lhe contar a dura verdade sobre sua situação espiritual. Jesus sabia que o jovem amava sua riqueza mais do que a ele, e que seu amor ao dinheiro era um obstáculo à sua salvação. Como podemos ver no versículo seguinte, o jovem não aceita o convite de Jesus e prefere o amor ao dinheiro ao amor a Deus. Se quisermos agir com verdadeira misericórdia, temos de fazer como Jesus, amor e misericórdia encanados, oferecer a cura, mesmo que ela possa ser rejeitada. No final da parábola do bom samaritano, Jesus nos instrui a ir oferecer o mesmo tipo de misericórdia e misericórdia que o bom samaritano ofereceu ao próximo. Nem sempre é fácil agir com misericórdia ou ser tratado com misericórdia, porque ela trará as marcas de Cristo crucificado. Jesus não ressuscitou dos mortos sem antes ter sido crucificado e morto. A misericórdia de Deus está em ele ir nos purificando, a fim de nos tornarmos semelhantes a ele. E isso não acontecerá se não seguirmos seus passos. Nós também devemos morrer para que ele possa ver e reinar em nossas almas. Este é o maior dos gestos de misericórdia. E é a mesma misericórdia que devemos ter com o nosso próximo. Caso contrário, não será misericórdia.
A misericórdia de Deus está em Ele ir nos purificando a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele. E isso não acontecerá se não seguirmos seus passos. A Santa Igreja Católica é, de fato, a maior estalajadeira de toda a história, pois ela transmite a plenitude da verdade por meio de seus sacramentos, que comunicam a verdadeira misericórdia, fornece óleo e vinho para limpar, atar e curar as almas feridas. Paremos de ocultar o significado da misericórdia e comecemos a partilhá-lo com quem está fora da igreja. Sejamos realistas sobre quem Jesus é e a misericórdia que lhe desejamos dar. Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu, doutora, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: vai, e faze tu mesmo. Oi! E aí, você gostou? Dá um joinha, hein? E não esquece que dentro do site do Padre Paulo Ricardo, ele continua esse assunto falando num vídeo sobre a armadilha da misericórdia. Vai lá que vale a pena. Beijo, tchau!